A República de Platão. Sócrates. Esculápio o sabia e foi para os homens que têm pela natureza e o regime que seguem uma boa constituição, mas sofrem de uma doença localizada que ele inventou a medicina. Libertou-os das doenças mediante remédios e indicações, ordenando-lhes ao mesmo tempo que não mudassem em nada o seu regime habitual, a fim de não prejudicarem os negócios da cidade. Fazes de Esculápio um político? Sócrates. Era o evidente. Não vês que os seus linhos, ao mesmo tempo que combatiam valentemente diante de Troia, exerciam a medicina, como eu digo? Não te lembras que quando Menelau foi atingido por uma flecha de Pândaro, sugaram o sangue da ferida e verteram-lhe em cima remédios calmantes, sem lhe prescreverem, tal como Eurípio, o que devia beber ou comer depois? Sabiam que estes remédios bastavam para curar, que antes dos seus ferimentos estavam sãos e cumpriam o seu regime, ainda que tivessem bebido naquele mesmo instante a beberagem de que falamos. Glauco. Coisas maravilhosas dizes dos filhos de Esculápio. Sócrates. E não digo que não deva ser assim. Contudo, os poetas trágicos e Píndaro não compartilham da nossa opinião. Pretendem que Esculápio era filho de Apoio e que se deixou persuadir a peso de ouro, a curar um homem rico atingido por uma doença mortal, pelo que foi ferido de raio. Quanto a nós, de acordo com o que dissemos atrás, não acreditamos simultaneamente nessas duas asserções. Glauco, tens toda a razão, Sócrates. Mas devemos ter bons médicos na cidade? Ora, os bons médicos são principalmente os que trataram o maior número de indivíduos saudáveis e não saudáveis, da mesma maneira, com o mesmo empenho e dedicação, amando a ambos e amando o seu trabalho. Os bons juízes são os que têm convivido com homens de todos os caracteres. Sócrates, sem dúvida que são necessários bons juízes e bons médicos. Mas sabes quais são os que considero como tais? Glauco, sabê-lo-ei se me disseres. Sócrates, é o que vou fazer, mas incluíste na mesma pergunta duas coisas diferentes. Glauco, como assim? Sócrates, os médicos mais hábeis seriam os que, começando logo na infância a aprender a sua arte, tivessem tratado o maior número de corpos e o maior número de doentes, e que, não sendo eles próprios de uma compleição saudável, tivessem sofrido todas as doenças, pois não cura, penso eu, o corpo pelo corpo. Caso contrário, não conviria que fossem ou viessem a ser doentes, mas o corpo pela alma, e a alma que foi ou está doente não pode, ela própria, tratar bem o mal, seja ele qual for. Glauco, é verdade. Sócrates, mas o juiz, meu amigo, ainda que tenha de governar a alma de outrem pela sua, não tem necessidade de andar na companhia das almas perversas, nem que tenha percorrido a série de todos os crimes como com o único fim de poder, com acuidade, conjecturar por si mesmo os crimes dos outros. Como o médico conjetura as doenças do corpo, ao contrário, é preciso que se tenha mantido ignorante pura do vício, e se quer que julgue corretamente o que é justo. Eis por que motivo as pessoas honradas se mostram simples na sua juventude e são facilmente inclinadas ao bem, sempre prontas a ajudar e sempre correspondem às nossas expectativas no que se diz respeito às coisas justas. Glauco, a verdade é que se deixam seguir pelo caminho reto. Sócrates, assim sendo, não convém que um juiz seja jovem, mas velho. É preciso que tenha aprendido tarde e a injustiça que tenha conhecido sem alojá-la em sua alma, mas estudando-a longamente como uma estranha na alma dos outros,
e que a ciência e não a sua própria experiência lhe faça conhecer todas essas coisas. Glauco, um homem assim seria o verdadeiro juiz. Sócrates, e mais, seria o bom juiz, tal como tu o pedias, dado de que tem alma boa é bom. Quanto ao homem hábil e desconfiado, passa às vezes por muito sábio. Glauco, é verdade. Sócrates, não é, pois, neste homem que devemos procurar o juiz bom e sábio, mas no primeiro. Com efeito, a verdadeira prudência é própria do homem virtuoso e não do mal. Glauco, Glauco, sou do teu parecer. Sócrates, e também é evidente que os nossos jovens se precaverão de ter necessidade de juízes, se cultivarem essa música simples que dizemos nós, engendra a temperança. Glauco, não há dúvidas. Glauco, não há dúvida. Sócrates, e se seguir as mesmas regras da ginástica, o músico que a pratica conseguirá dispensar o médico, exceto nos casos de urgência? Glauco, creio que sim. Sócrates, nos exercícios e trabalhos, propor-se-á estimular a parte generosa da sua alma, de preferência a aumentar a sua força, e como os outros atletas, não regulará a sua alimentação e os seus esforços com vista ao vigor corporal. Glauco, muito bem. Sócrates, acreditarias, meu caro Glauco, que os que fundamentaram a educação na música e na ginástica fizeram-no para formar o corpo por meio de uma e a alma por meio de outra? Glauco, por que me fazes esta pergunta? Sócrates, e que me parece que tanto uma como a outra foram criadas principalmente para a alma. Glauco, como assim? Sócrates, já notaste certamente qual a disposição de espírito dos que se entregam à ginástica durante toda a vida e não se interessam pela música, ou dos que fazem o contrário? Glauco, de que disposição fala, Sócrates? Sócrates, da rudeza e da dureza de uns, da moleza e brandura de outros. Glauco, já notei que aqueles que se entregam unicamente à ginástica contraem demasiada rudeza, e os que cultivam ou omitiria a decência. Sócrates, entretanto, é o elemento generoso da sua natureza que provoca a rudeza. Bem dirigido, tornar-se-ia coragem, mas demasiado tenso degenera em dureza e mau humor, como é natural. Glauco, assim me parece. Sócrates, e a brandura não faz parte do caráter do filósofo? Demasiado frouxo amolece-o mais do que o permitido, mas dirigida, abranda-o e ordena-o. Glauco, perfeitamente. Sócrates, e nós queremos que os nossos guerreiros reúnam todas essas características. Glauco, sem dúvida. Sócrates, e a sua harmonia não torna a alma ao mesmo tempo moderada e corajosa? Glauco, certamente. Sócrates, existem na alma dois elementos, a coragem e a sabedoria. Um Deus, direi eu, deu aos homens duas artes, a música e a ginástica. Nós deu para a alma e para o corpo, a não ser, mas para aqueles dois elementos, a fim de que se harmonizem entre si, sendo estendidos ou soltos até ao ponto conveniente. Glauco, assim me parece. Sócrates, aquele, pois, que associa com mais beleza a ginástica à música e com mais tato as aplica à sua alma, é músico perfeito e possui a ciência da harmonia muito mais do que aquele que afina entre si as cordas de um instrumento. Glauco, e com toda a justiça, Sócrates. Sócrates, portanto, Glauco, precisaremos também, na nossa cidade, de um líder capaz de regular esta associação se quisermos salvar a nossa Constituição. Glauco, por certo que precisaremos e muito. Sócrates,
Por tal é o nosso plano geral de educação e disciplina da juventude. Seria inútil nos estendermos a respeito das danças dos jovens, as suas caças, com ou sem cães, as suas competições de ginásticas e hípicas. É suficientemente claro que as regras a seguir nisso dependem das que já estabelecemos e não é difícil descobri-las. Glauco, certo que não. Glauco, e com toda a justiça, Sócrates. Sócrates, portanto, Glauco, precisaremos também, na nossa cidade, de um líder capaz de regular esta associação, se quisermos salvar a nossa Constituição. Glauco, por certo que precisaremos e muito. Sócrates, tal é o nosso plano geral de educação e disciplina da juventude. Seria inútil nos estendermos a respeito das danças dos nossos jovens, as suas caças com os sem cães, as suas competições de ginásticas e hípicas. É suficientemente claro que as regras a seguir nisso dependem das que já estabelecemos e não é difícil descobri-las. Glauco, certo que não. Sócrates, e agora, que nos falta determinar? Não é a escolha dos cidadãos que devem mandar ou obedecer? Glauco, sim. Sócrates, e claro também que os velhos deverão mandar e os jovens obedecer. Glauco, evidentemente. Sócrates, e claro também que entre os velhos devemos escolher os melhores. Glauco, certamente. Sócrates, e quais são os melhores lavradores, senão os que mais entendem de agricultura? Glauco, perfeitamente. Sócrates, portanto, não é forçoso que os nossos chefes, visto que devem ser os melhores entre os guardiães da cidade, sejam os mais aptos a defendê-la. Glauco, sim. Eu já falei sobre isso, deixar aqui a minha opinião aqui a respeito aqui do que eu estou lendo aqui. Eu já falei sobre isso, mas eu acho que esse diálogo do Sócrates aí com Glauco, com Adimanto e com outros aí na narrativa aí, eu acho que isso é uma criação do Sócrates. Eu acho que é uma criação dele para tentar passar a ideia dele, para que a ideia dele fosse mais assimilável. Ele inventou, é uma ficção, ele inventou esses diálogos aí para passar o que ele pensa para a população lá da época, lá da Grécia, lá tal. Eu acho que é uma ficção, é como ele inventou esse diálogo com pessoas fictícias, né, para passar o que ele queria passar, eu acho. Sócrates, para tanto, não se exige inteligência, autoridade e dedicação à coisa pública? Glauco, com certeza. Sócrates, mas, em geral, cada qual não é dedicado àquilo que ama? Glauco, necessariamente. Sócrates, ora, um homem ama principalmente aquilo que julga ser do seu interesse, cujo êxito ou fracasso considera como seus. Glauco, é verdade. Sócrates, escolhemos, pois, entre os guardas os que, após um exame, nos parecerem que poderão fazer durante toda a sua vida e com toda a boa vontade o que considerarem proveitoso à cidade, sem nunca consentirem em agir em detrimento do Estado. Glauco, são estes, com certeza, os que nos convêm. Sócrates, sou da opinião que é preciso observá-los em todas as idades, para ver se mantêm fiéis a esta máxima e se, fascinados ou constrangidos, não abandonam nem esquecem a opinião que lhes impõe que trabalhem para o maior bem da cidade. Glauco, que entendes por isto? Sócrates, vou explicar-te. Creio que uma opinião sai do espírito voluntária ou involuntariamente. Sai voluntariamente a opinião falsa, quando se é iludido, involuntariamente toda a opinião verdadeira. Glauco, quanto à saída voluntária, compreendo, mas quanto à involuntária, preciso de explicações. Sócrates, mas não percebes que os homens são involuntariamente privados dos bens e voluntariamente dos males? Ora, iludir-se quanto à verdade não é um mal. Firmar-se na verdade não será um grande bem? Glauco, tens razão.
Creio que é involuntariamente que se é privado da opinião verdadeira. Sócrates, por isso mesmo, só é privado dela por roubo, alucinação ou violência. Glauco, mas ainda não te entendo, Sócrates. Sócrates, é que de certo estou me exprimindo à maneira dos trágicos. Digo que se é roubado quando se é dissuadido, ou se esquece, porque o tempo, num caso, e a razão, no outro, nos furtam a opinião sem que nos demos conta. Compreendes agora? Glauco, compreendo. Sócrates, afirmo que se a vítima, quando o desgosto ou a dor forçam, Sócrates, afirmo que se a vítima, quando o desgosto ou a dor forçam a mudança de opinião. Glauco, também compreendo, isso é exato. Sócrates, a nós, pois, cumpre procurar os guardas mais fiéis à máxima que prescreve que trabalhemos no que consideramos o maior bem da cidade. É preciso treiná-los desde a infância, lançando-os nas ações em que se pode esquecê-la e ser enganado. Depois, escolheremos aqueles que se lembram dela, que são difíceis de seduzir, e excluiremos os outros. Não é assim? Glauco, sim, por certo. Sócrates, e também é preciso impor-lhes trabalhos, dores, combates, para que tenhamos certeza da sua constância. Glauco, é verdade. Sócrates, portanto, para sermos tão precisos quanto possível, não convirá chamar, por um lado, guardas perfeitos aos que valem pelos inimigos de fora e os falsos amigos de dentro, a fim de tirarem a o desejo, aqueles o poder de fazer mal, e dar, para o outro lado, aos jovens, a que há pouco chamávamos guardas, o nome de auxiliares e defensores da ideia dos chefes. Glauco, também assim penso. Sócrates, na cidade dos sois todos irmãos, diz-lhe-emos, prosseguindo nesta ficção, que agora vou contar. Deus misturou ouro na composição daqueles de entre vós que são capazes de comandar. Por isso, são os mais preciosos. Misturou prata na composição dos auxiliares, ferro e bronze na dos lavradores e na dos outros artesãos. Em geral, precisareis filhos semelhantes a vós, mas visto que sois todos parentes, pode suceder que do ouro nasça um rebento de prata, da prata um rebento de ouro, e que as mesmas transmutações se produzam entre os outros metais. Por isso, acima de tudo, e principalmente, Sócrates, e isso servirá para lhes inspirar ainda maior dedicação à pátria e aos seus concidadãos, dado que julgo compreender o que queres dizer. Portanto, a nossa invenção seguirá o caminho que a fama lhe indicar. Quanto a nós, armemos estes filhos da terra e façamos-los avançar sob o comando dos seus líderes, que se aproximem e escolham o ponto da cidade mais favorável para acampar, aquele em que estarão mais aptos a conter os cidadãos do interior, se houver alguns que recusem obedecer às leis e repelir os ataques do exterior, se o inimigo, como o lobo, vier precipitar-se sobre o rebanho. Depois de terem erguido o acampamento, assim procederão. Não é assim? Glauco, sem dúvida. Sócrates, de tal maneira que possam protegê-los do frio e do calor. Glauco, sim, se falas como creio das suas habitações. Sócrates, sim, mas de habitações de soldados e não de homens de negócios. Glauco, que diferença faz entre umas e outras? Sócrates, é que eu vou te explicar. A coisa mais terrível e vergonhosa que os pastores podem fazer é treinar para os ajudarem a cuidar do rebanho cachorros que a intemperança, a fome ou qualquer hábito vicioso levariam a fazer mal aos carneiros e a se tornarem iguais aos lobos dos quais o deveriam proteger. Glauco, nada mais terrível. Sócrates, e o melhor dos cuidados não consiste em dar-lhes uma boa educação? Glauco, mas eles já a receberam. Sócrates, isto eu não me atreveria a afirmar, meu caro Glauco, mas podemos dizer, como eu fazia há pouco, que devem receber a boa educação,
qualquer que seja, se quiserem possuir o que melhor do que qualquer outra coisa, os tornará brandos entre si para com aqueles sob sua guarda. Glauco, sem dúvida. Sócrates, além de tal educação, todo homem sensato reconhecerá que é preciso dar-lhes habitações e bens que não os impeça de serem guardas tão perfeitos quanto possível e não os incitem a fazer mal aos seus concidadãos. Glauco, e com razão. Sócrates, vê, pois, se para serem assim, devem viver e instalar-se da maneira que vou dizer. Primeiramente, nenhum deles possuirá nada em exclusivo, exceto os objetos de primeira necessidade. Em seguida, nenhum terá habitação nem loja onde toda a gente possa entrar. Quanto à alimentação necessária a atletas guerreiros sóbrios e corajosos, recebê-la-ão dos outros cidadãos como salário da guarda que asseguram em quantidade suficiente para um ano, de modo a não sobrar e a não faltar. Tomarão as refeições juntos e viverão em comum acordo com os soldados em campanha. Quanto ao ouro e à prata, dir-lhes-emos que têm sempre na alma os metais que receberam dos deuses, que não têm necessidade dos homens, que é ímpio, macular a posse do ouro divino, acrescentando-lhe o ouro mortal, porque muitos crimes foram cometidos pelo metal em forma de moeda do vulgo, ao passo que o deles é puro, que só a eles, entre os habitantes da cidade, não é permitido manipular e tocar ouro, nem ir a uma casa onde ele exista, nem usá-lo, nem beber em taças de prata ou ouro, que assim se salvarão e salvarão a cidade. Ao contrário, logo que sejam proprietários de terras, casas e dinheiro, de guardas que eram transformar-se-ão em mercadores e lavradores, e de aliados em déspotas inimigos dos outros cidadãos. Passarão a vida buscando a grandeza de si mesmos e da cidade, com boas obras e sempre no caminho da justiça. Por todas essas razões, Glauco, diremos que é preciso garantir aos guardas habitação e bens, como indiquei. Converteremos isto em lei ou não? Glauco, sim, converteremos. Aqui foi Adimanto que tomou a palavra. Que diria, Sócrates, que te objetassem que não tornas esses homens muito felizes e isso por culpa deles? Na verdade, a cidade pertence-lhes e não desfrutam de nenhum de seus bens, como outros que possuem terras, constroem belas e grandes casas, mobiliando-as com magnificência, oferecem aos deuses sacrifícios domésticos, dão hospitalidade e, voltando ao que dizia há pouco, têm a sua posse ouro, prata e tudo o que, na opinião corrente, assegura felicidade. Dir-se-ia que os teus guerreiros foram instalados na cidade apenas como auxiliares assalariados, sem outra ocupação que não seja de estar de guarda? Sócrates, deves acrescentar que apenas ganham o sustento e não recebem soldos a mais, com os guerreiros vulgares, de modo que não poderiam viajar à sua custa, se eu desejasse nem dar dinheiro a cortesãs, nem fazer nenhuma dessas despesas que fazem os homens se considerarem felizes. Eis alguns pontos que tu omites, com muitos outros semelhantes, na tua acusação. Adimanto, acrescenta-os, pois, ao que eu disse, se te parece. Sócrates, quereis, pois, que te responda para a minha defesa? Adimanto, por certo, Sócrates, sem nos afastarmos do caminho que escolhemos, descobriremos, creio eu, o que convém responder. Diremos que não haveria nada de extraordinário do fato de os nossos guerreiros serem felicíssimos, assim que, aliás, ao fundarmos a cidade, não tínhamos em vista tornar uma única classe eminentemente feliz, mas tanto quanto possível toda a cidade. De fato, pensávamos que só numa cidade assim encontraríamos a justiça, e na cidade pior
constituída a injustiça. Examinando uma e outra, poderíamos pronunciar-nos sobre o que procuramos há muito tempo. Agora, julgamos modelar a cidade feliz, não pondo à parte um pequeno número de seus habitantes para torná-los felizes, mas considerando-a como um todo. Imediatamente depois, examinaremos a cidade oposta. Se estivéssemos ocupados a pintar uma estátua e alguém viesse censurar-nos por não aplicarmos as mais belas cores nas partes mais belas do corpo, com efeito, os olhos, que são o que há de mais belo no corpo, teriam sido revestidos não de púrpura, mas de negro. Defender-nos-íamos com este discurso. Ó espantosa personagem, não imagines que devíamos pintar olhos tão belos que deixassem de parecer olhos e fazer a mesma coisa para as outras partes do corpo, mas considera-se, dando a cada parte a cor que lhe convém, criamos um belo conjunto. E, no caso presente, não nos forces a acrescentar à condição dos guardas uma felicidade que fará deles tudo menos guardas, pois poderíamos cobrir os nossos lavradores de roupas suntuosas, coroá-los de ouro e não os obrigar a trabalhar a terra, exceto para seu prazer. Poderíamos deitar os oleiros em fila junto do lume, fazer que, bebendo e banqueteando-se, não fizessem girar a roda, senão quando desejassem ocupar-se da sua obra, e da mesma forma tomar felizes todos os outros cidadãos, a fim de que a cidade inteira vivesse em alegria. Mas não nos dês esse conselho, porque, se te escutássemos, o lavrador deixaria de ser lavrador, o oleiro de ser oleiro, e todas as profissões cujo conjunto forma a cidade desapareceriam. Além de que a importância dessas profissões é menor, que sapateiros se tornem medíocres e se desacreditem, que se façam passar por aquilo que não são, nada acarreta de terrível para a cidade. Contudo, quando os guardiães das leis e das cidades são guardiães apenas na aparência, vês que a arruinam de alto a baixo, enquanto, por outro lado, são os únicos a ter o poder de administrá-la e torná-la feliz. Portanto, se somos nós que formamos verdadeiros guardiões, absolutamente incapazes de prejudicarem a cidade, quem faz deles lavradores e como que convivas feliz num panerígico, fala de algo diferente de uma cidade. Sorte que precisamos examinar se, ao instalarmos os nossos guardas, nos propomos torná-los tão felizes quanto possível, ou se consideramos a felicidade de toda a cidade, caso em que devemos obrigar os auxiliares e os guardas a assegurá-la, e convencê-los, assim como a todos os outros cidadãos, a desempenhar o melhor possível as suas funções e desempenhar bem a função que cada um está incumbido. E quando a cidade se tiver desenvolvido e estiver bem organizada, deixaremos que cada classe participe de acordo com a sua natureza da felicidade. Adimanto, parece-me que tens razão. Sócrates, acreditas ser sensato comparar a seguinte observação com as precedentes? Adimanto, qual? Sócrates, pensa nos outros artesãos e vê se não é isso que os desacredita e corrompem também. Adimanto, que é o que os desacredita e corrompe? Sócrates, a riqueza e a pobreza. Adimanto, de que maneira? Sócrates, ouve, achas que o oleiro, tendo se enriquecido, irá querer continuar a ocupar-se do seu ofício? Adimanto, acho que não. Sócrates, não se tornará dia após dia mais preguiçoso e negligente? Adimanto, sem dúvida. Sócrates, e por conseguinte, pior oleiro? Adimanto, com certeza. Sócrates, se a pobreza impede de arranjar ferramentas ou qualquer outro dos objetos necessários à sua arte, o seu trabalho não sofrerá com isso? Não fará dos seus filhos e aprendizes maus operários? Adimanto, é inevitável.
Sócrates, assim sendo, tanto a pobreza quanto a riqueza prejudicam as artes e os artesãos. Adimanto, parece que sim. Sócrates, não, pois duas outras coisas sobre as quais os guardas devem velar muito atentamente, a fim de não penetrarem na cidade sem o seu conhecimento. Adimanto, quais são? Sócrates, a riqueza e a pobreza, pois uma engendra o luxo, a preguiça e o gosto pelas novidades, a outra a baixeza e a maldade. Da mesma forma, o gosto pelas novidades. Adimanto, sem dúvida. Contudo, Sócrates, considera isto. Como é que a nossa cidade, não possuindo riquezas, estará em condições de fazer, por exemplo, uma guerra, maiormente se for obrigada a lutar contra uma cidade rica e poderosa? Sócrates, claro que a luta contra uma cidade assim é difícil, mas é mais fácil contra duas de igual força. Adimanto, o que quereis dizer com isso? Sócrates, em primeiro lugar, se houver luta corporal, os nossos atletas guerreiros não terão de combater homens ricos? Adimanto, sim. Sócrates, mas, Adimanto, não crês que um lutador treinado da melhor maneira possível é capaz de enfrentar facilmente dois lutadores ricos e demasiadamente alimentados? Adimanto, talvez não, se tiver de lutar contra os dois ao mesmo tempo. Sócrates, nem mesmo se ele conseguisse fugir do primeiro e depois virando-se atacar o que o persegue e repetir muitas vezes esta manobra, debaixo de sol e grande calor, um homem assim não venceria até mais de dois adversários? Adimanto, não seria muito de admirar se o fizesse. Sócrates, e não crês que os ricos conhecem melhor a ciência e a prática da luta do que as das guerras? Adimanto, não duvido. Sócrates, logo acredito que os nossos atletas lutarão facilmente contra homens duas e três vezes mais numerosos. Adimanto, parece-me que tens razão. Sócrates, imagina agora que mandassem uma embaixada a outra cidade para dizer o que seria verdade. O ouro e a prata não são usados entre nós. Não temos o direito de possuí-los, mas vós tendes esse direito. Combatei conosco e tereis os bens do inimigo. Acreditas que haveria pessoas que, depois de ouvir estas palavras, preferissem fazer a guerra a cães sólidos e vigorosos, em vez de fazerem aliando-se a esses cães a ovelhas gordas e delicadas? Adimanto, penso que não, mas se numa única cidade se acumulam as riquezas das outras, é de temer que isso constitua um perigo para a cidade que não é rica. Sócrates, que ingênuo que és em acreditar que outra cidade diferente da que fundamos merece tal nome. Adimanto, e por que não? Sócrates, às outras cidades é necessário dar nomes e significação mais amplas, porque cada uma delas é múltipla e não uma. Cada cidade encerra pelo menos duas cidades inimigas uma da outra, a dos pobres e as dos ricos, e cada uma delas subdividem-se em várias outras. Se as considerares como formando uma só, ficarás decepcionado, mas se a tratares como múltiplas, dando a umas as riquezas, os poderes ou mesmo as pessoas das outras, terás sempre muitos aliados e poucos inimigos. E enquanto a tua cidade for sabiamente administrada, como as acabamos de estabelecer, será a maior de todas. Não digo em fama, mas a maior na realidade, ainda que composta apenas por 1000 guerreiros, pois não encontrarás facilmente uma cidade tão grande, nem entre os gregos, nem entre os bárbaros, embora existam muitas que parecem ultrapassá-la várias vezes em tamanho. Pensas o contrário? Adimanto, certo que não. Sócrates, porventura não seria este o limite que os nossos magistrados podem dar ao desenvolvimento da cidade, além do qual não deveria estender-se? Adimanto, qual é esse limite, Sócrates? Sócrates, ao meu ver, é este, até o ponto em que, aumentada, conserva a sua unidade. A cidade pode estender-se, mas não para além disso. Adimanto, muito bem.
Sócrates, assim recomendaremos também aos guardas que zelem com maior cuidado para que a cidade não seja nem pequena nem grande, mas para que seja de proporções suficientes, conservando ao mesmo tempo a sua unidade. Adimanto, e com isto não lhes recomendar os nada muito difícil. Sócrates, menos difícil ainda é a recomendação que mencionamos há pouco, quando dissemos que era preciso relegar para as outras classes a criança medíocre, nascida dos guardas, e elevar a condição de guarda a criança bem dotada, nascida nas outras classes. Isso tinha o propósito de mostrar que também se deve confiar aos outros cidadãos a função na qual estão naturalmente aptos, e só essa, a fim de que cada um, ocupando-se da sua tarefa própria, seja uno e não múltiplo, e assim a cidade se desenvolva, permanecendo una e não tornando-se múltipla. Adimanto, com efeito, trata-se de uma questão menos importante que aquela. Sócrates, as nossas prescrições, caro Adimanto, não são, como poderia julgar, numerosas e importantes. São todas simples, com a condição de se observar apenas um ponto, único e importância, ou melhor, o único o suficiente. Adimanto, qual é? Sócrates, a educação da infância e da juventude. Porque se os jovens forem convenientemente educados e se tornarem homens justos e esclarecidos, compreenderão facilmente tudo isto e o que, de momento, deixamos de lado, a propriedade das mulheres, os casamentos e a procriação dos filhos, coisas que, segundo o provérbio, devem ser tão comuns quanto possível. Entretanto, será ótimo. Logo que a nossa cidade se tenha desenvolvido como um círculo, um bom sistema de educação, quando preservados de toda e qualquer alteração, cria caracteres e, por outro lado, os caracteres honestos que roubarem essa educação, tomarem-se melhor do que aqueles os procederam sobre diversos aspectos, e entre outros, sobre a procriação, como se verifica com outros animais. Adimanto, é lógico, Sócrates, finalmente, resumindo, faz-se necessário que os responsáveis pela cidade se esforcem por, aqui nessa parte, aqui tem várias palavras inelegíveis aqui, que não tem como ler, que tem uns símbolos aqui, não, tá apagadas parte das palavras, não tem como ler. Sócrates, finalmente, resumindo, faz-se necessário que os responsáveis pela cidade se esforcem por que a educação não sem seu conhecimento, que velem por ela a todo momento, e todo corra todo o cuidado possível, evite que nada de novo, no que diz respeito à ginástica e à música, se introduza contra as regras estabelecidas, com receio de que alguém disser: os homens apreciam mais os cantos mais novos. Vá-se imaginar, talvez, que o poeta se refere não a áreas novas, mas a uma nova maneira de cantar, e que disso se faça o elogio. Ora, não se deve nem louvar nem admitir semelhante interpretação, porque é de recear que a passagem a um novo gênero musical ponha tudo em perigo. Com efeito, nunca se atacam as formas da música sem abalar as maiores leis das cidades, como diz Damon, e eu concordo com ele. Adimanto, inclui-me também entre os quais que assim pensam. Sócrates, pois é nela, na música, segundo parece, que os magistrados devem edificar o seu corpo de guarda. Adimanto, sem dúvida, o desprezo das leis insinua-se aí facilmente, sem que se dê conta. Sócrates, sim, sobre a forma de jogo e como se não causasse nenhum mal. Adimanto, a princípio não faz senão introduzir pouco a pouco e infiltrar-se suavemente nos usos e costumes. Daí sai mais forte e passa às relações sociais. Em seguida, das relações sociais, marcha sobre as leis e as constituições com muita insolência.
Sócrates, até que finalmente haja consumado a ruína total dos cidadãos e do Estado. Sócrates, é realmente assim, Adimanto. Adimanto, é o que me parece. Sócrates, mais uma razão, pois, como dizíamos no começo, para que os nossos jovens devam participar de jogos mais legítimos. Se os seus jogos são desregrados, eles também o serão e não poderão tornar-se, quando adultos, homens obedientes às leis e homens virtuosos. Adimanto, sem dúvida. Sócrates, ao passo que quando as crianças jogam honestamente, desde o começo, a ordem, por meio da música, penetra nelas e, ao contrário do que acontece no caso que citavas, acompanha-os por toda a parte, aumenta-lhes a força e revigora na cidade o que nela estiver em declínio. Adimanto, é pura verdade. Sócrates, e também descobrem essas regras que parecem de pouca importância e que os seus predecessores deixaram cair em desuso. Adimanto, quais são elas? Sócrates, por exemplo, as que ordena aos jovens que respeitem o silêncio quando convém em presença dos anciãos, que os ajudem a sentar-se, que se levantem para lhes cederem o lugar, que rodeiem os pais de cuidados e as que respeitam ao corte dos cabelos, às roupas, ao calçado, ao aspecto exterior do corpo e outras coisas semelhantes. Não as que descobrirão estas regras? Adimanto, creio que sim. Sócrates, tolice seria, pois, legislar sobre estas matérias, dado que os decretos promulgados, orais ou escritos, não teriam efeito e não poderiam ser cumpridos. Adimanto, e como o poderiam ser então? Sócrates, o impulso dado pela educação, Adimanto, determina tudo o que se segue. Por isso, o semelhante não apela sempre para o seu semelhante. Adimanto, sim. Sócrates, poderíamos dizer que, no fim, este impulso conduz a um grande e perfeito resultado, seja para o homem ou seja para o bem ou para o mal. Adimanto, sem dúvida. Sócrates, tal a razão pela qual não irei mais longe e não empreenderei legislar acerca disso. Adimanto, tens razão. Sócrates, mas agora, em nome dos deuses, que faremos no que concerne aos negócios da agora aos contratos que os cidadãos das diversas classes aí celebram entre si, e, se quiseres, aos contratos de mão de obra, que faremos no que concerne às injúrias, violências, à apresentação das solicitações, à organização dos juízes, à instituição e ao pagamento das taxas que poderiam ser necessárias sobre os mercados e nos portos, em geral, a regulamentação do mercado, da cidade, do porto e do resto. Ousaremos legislar sobre tudo isso? Adimanto, não convém fazer tais prescrições a pessoas honradas. Elas mesmas descobrirão facilmente a maior parte das regras que é preciso estabelecer nessas matérias. Só que sim, meu amigo, se Deus lhes conceder manter intactas as leis que enumeramos mais acima. Adimanto, do contrário, todos passarão a vida a fazer um grande número de tais regras e a reformá-las, na suposição de que chegarão a melhor. Sócrates, equivale a dizer que viverão como esses doentes que a intemperança impede de abandonar o mau regime. Adimanto, exatamente. Sócrates, essas pessoas passam o tempo de forma encantadora, tratando-se, não chegam a nada, exceto a complicar e a agravar as suas doenças. E esperam sempre que lhes aconselhe um remédio que, graças a ele, se tornarão saudáveis. Adimanto, e a doença desses doentes? Sócrates, e não é um traço engraçado deles o fato de considerarem seu pior inimigo aquele que lhes diz a verdade, isto é, que, enquanto não renunciarem a embriagar-se, a encher-se de comida, a estragar-se na libertinagem e na preguiça,
nem remédios, nem cautérios, nem simpatias, nem mesmo amuletos, nem outras coisas do mesmo gênero lhe servirão de nada? Adimanto. Na verdade, esse traço não me parece nada engraçado, dado que não existe graça em irritar-se contra quem dá bons conselhos. Sócrates, pelo que vejo, não és um admirador de tais homens. Adimanto, juro que não, por Zeus. Sócrates, logo, nem tampouco aprovarás toda a cidade que se comporta como acabamos de dizer. Com efeito, não te parece que fazem a mesma coisa que esses doentes, as cidades mal governadas que proíbem os cidadãos, sob pena de morte, de tocar no conjunto da sua Constituição, ao passo que aquele que serve esses cidadãos da maneira mais agradável e os lisonjeia, empenhando em antecipar-se, em prever os seus desejos, e é hábil a satisfazê-lo, é tratado como homem virtuoso, sábio, profundo e honrado por elas. Admato, sim, elas fazem precisamente o mesmo e de modo algum as aprovo. Sócrates, que dizer então dos que consente que se apressam até a servir tais cidades? Não admira a sua coragem e complacência? Admato, sim, de certo, exceto os que se deixam enganar e se julgam políticos autênticos porque são louvados pela multidão. Sócrates, que me dizes? Não desculpa esses homens? Achas que uma pessoa que não sabe medir, a quem outras pessoas no mesmo caso diriam que tem 4 côvados, poderia evitar pensar que é essa uma sua medida? Admanto, não o creio. Sócrates, não te indignes, pois, contra eles. Com efeito, esses homens são os mais encantadores do mundo. Fazem leis sobre os assuntos que enumeramos há pouco e reforma-as, supondo que conseguirão por fim as fraudes que cometem nos contratos e nos negócios, que ainda agora falávamos. Não sabem que, na realidade, cortam as cabeças de uma hidra e cortam a felicidade do seu próprio destino. Admanto, de fato, não fazem outra coisa, a não ser arruinar a si próprios. Sócrates, eu não creio que numa cidade mal ou bem governada, o verdadeiro legislador devesse se preocupar com esse tipo de leis. No primeiro caso, porque são úteis e de nenhum efeito. No primeiro caso, porque são inúteis e de nenhum efeito. No segundo, porque qualquer pessoa descobrirá uma parte e a outra derivará das instituições já estabelecidas. Admanto, que outras leis, pois, nos falta estabelecer? Sócrates, nenhuma, mas há apoio ao Deus de Delfos. Falta fazer as maiores, as mais belas e as primeiras das leis. Admanto, quais? Sócrates, as que se referem à construção dos templos, ao sacrifício aos deuses e ao enterro dos mortos e à cerimônia que nos tornam as suas almas propícias. Com efeito, não possuímos esta ciência, por isso, ao fundarmos a cidade, não devemos obedecer a mais ninguém, se formos prudentes, nem aceitar outro guia além da nossa pátria. Ora, este Deus em tais assuntos é o guia nacional de todos os homens, pois distribui os seus oráculos assentado sobre a Onfale, no centro da terra. Admanto, dizes bem, e assim faremos. Sócrates, suportamos, pois, filho de Arfiston, já fundada a tua cidade, agora arranja, onde quiserdes, uma luz suficiente. Chama o teu irmão, Polemairo, e os outros, e considera se nos é possível ver onde reside nela a justiça, onde a injustiça, em que difere uma da outra, e qual das duas deve possuir quem quiser ser feliz, quer escape ou não aos olhos dos deuses e dos homens. Glauco, e como se não dissesses nada? Com efeito, prometeste-nos que serias tu a fazer essa pesquisa,
pretendendo que seria ímpio para ti não ajudar a justiça por todos os meios ao teu alcance. Sócrates, é verdade que fiz a promessa a que aludiste, portanto, devo cumpri-la, mas precisais me auxiliar. Glauco, assim o faremos. Sócrates, espero que, deste modo, encontraremos o que procuramos. Se a nossa cidade foi bem fundada, creio que nosso estado é perfeito. Glauco, necessariamente. Sócrates, claro, pois é evidente que é sábia, corajosa, ponderada e justa. Glauco, evidente. Sócrates, logo, qualquer que seja a virtude que encontrarmos nela, as virtudes restantes serão as que nos falta descobrir. Glauco, sem dúvida. Sócrates, se de 4 coisas procurássemos uma, seja em que assunto for, e esta se nos apresentasse no começo, saberíamos o suficiente acerca dela. Mas se tivéssemos primeiramente conhecido das outras 3, por isso mesmo conheceríamos a coisa procurada, porque é evidente que não seria senão a coisa restante. Glauco, tens razão. Sócrates, logo, visto que os objetos da nossa pesquisa são em número de 4, não devemos adotar este método? Glauco, de pleno acordo. Sócrates, evidentemente, no caso que nos ocupa, creio que é a sabedoria a primeira que se vê, mas noto que, ao seu respeito, surge um fato singular. Glauco, qual é? Sócrates, a cidade que fundamos parece-me de fato sábia, sendo que é prudente nas suas deliberações, não achas? Glauco, sim. Sócrates, e evidentemente a prudência nas deliberações é uma espécie de ciência. De fato, não é por ignorância, mas por ciência que se delibera bem. Glauco, claro. Sócrates, mas há em nossa cidade ciência de toda espécie. Glauco, sem dúvida. Sócrates, é pela ciência dos carpinteiros que se pode dizer que a cidade é sábia e prudente nas suas deliberações. Glauco, de modo algum tal ciência fará dizer que ela é hábil na arte da carpintaria. Sócrates, logo, não é porque delibera com sabedoria sobre a melhor maneira de realizar as obras de carpintaria que a cidade deve ser considerada sábia? Glauco, por certo que não. Sócrates, será pela sua ciência nas obras de bronze ou outros metais? Glauco, por nenhuma dessas ciências. Sócrates, e também não pela da produção dos frutos da terra, porque isso corresponde à agricultura? Glauco, assim também me parece. Sócrates, há porventura na cidade que acabamos de fundar uma ciência que reside em certos cidadãos, pela qual esta cidade delibera não sobre uma das partes que a compõem, porém sobre o seu próprio conjunto, para conhecer a melhor maneira de se comportar em relação a si mesmo e às outras cidades? Glauco, sem dúvida que há. Sócrates, qual é a ciência? Em que cidadão se encontra? Glauco, é a que tem por objeto a conservação do Estado e encontra-se nos magistrados, a que há pouco chamávamos de guardiões perfeitos. Sócrates, e, em virtude dessa ciência, como consideras a cidade? Glauco, considero-a puramente nas suas deliberações e verdadeiramente sábia. Sócrates, mas quais são os que, na sua opinião, se encontram em maior número na cidade? Os ferreiros ou os verdadeiros guardiães? Glauco, os ferreiros. Sócrates, logo de todos os organismos que tiram o nome da profissão que exerce, o dos magistrados será o menor número? Será o Glauco? Sim. Sócrates, por isso é na classe menos numerosa e na ciência que nela reside, é naqueles que estão à cabeça e governam que toda a cidade, fundada segundo a natureza, deve ser sábia, e os homens desta raça são naturalmente muito raros, e a eles compete participar na ciência que, única entre as ciências, merece o nome de sabedoria. Glauco, não há dúvida. Sócrates, descobrimos assim uma das 4 virtudes procuradas e a parte da cidade em que reside. Glauco, a mim, pelo menos, parece que a descobrimos de maneira satisfatória.
Sócrates, há um meio de verificar se unir a cidade é covarde ou corajosa, levando à consideração outra coisa que não é essa parte da cidade que faz a guerra e pega em armas por ela, Glauco, nenhum.